Boa tarde. Bem-vindo ao evento Pesquisa em Foco, Desafios Metodológicos no Estudo de História Antiga e Medieval. Eu sou Sérgio Alberto Feldman, coordenador do Letames de Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou graduado na Universidade de Tel Aviv, fiz meu mestrado na USP e fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná. Eu já fiz alguns estágios pós-doutorais em outros países. Eu tive no Conselho Superior de Investigações Científicas em Madrid, eu tive na Universidade Hebraica de Jerusalém, eu tive na École de Haute Étude de Sciences Sociales em Paris e, recentemente, fiz um brevíssimo estágio na Rutgers University em New Jersey. O Letames é um laboratório pequeno, criado recentemente, que se localiza na Universidade Federal do Espírito Santo e está acoplado ao programa de pós-graduação em História Social das Relações Políticas. E nós estamos muito felizes em estar participando do evento do Labora, colaborando, fazendo juntos, tá? E sentindo essa relação afetiva, calorosa que existe entre nós. Olá! O Labora é um laboratório multidisciplinar dedicado ao estudo de temas transversais. Partindo do escopo cronológico da Idade Média, as investigações a que nos dedicamos podem avançar ou recuar no tempo e, ao mesmo tempo, expandir-se pelos territórios, tanto geográficos quanto culturais. Um dos pressupostos para essa dinâmica são os perfis de nossos membros e colaboradores, cujos temas e objetos transcendem o campo e a prática da história e transbordam para aspectos ao mesmo tempo múltiplos e singulares da sociedade, da produção humana. Cultura material, literatura, filosofia da história, antropologia da cultura, enfim, a variedade do diálogo com os campos do conhecimento nos fornece valiosas oportunidades para reflexão metodológica. Este evento reflete muito dessa perspectiva e desse esforço. Repensar o nosso campo do conhecimento e as nossas práticas de pesquisa. Agradeço imenso aos meus queridos e preciosos do Labora e do Letames, irmãos na vida acadêmica, que são os idealizadores e produtores deste evento. E convido todos a juntarem-se a nós. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos ao segundo dia do nosso congresso online, Pesquisa em Foco, Desafios Metodológicos nos Estudos de História Antiga e Medieval. Esse congresso online organizado pelos laboratórios, o Labora da USP e o Letames da Universidade do Espírito Santo. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas, dizer que os vídeos das falas de hoje estão disponíveis no canal aqui do YouTube e também no blog da organização do evento, e aqueles que tiverem interesse, que ainda não tiverem assistido, por favor, fiquem à vontade. Eu acho que é interessante também para completar a discussão que vai ser feita aqui, né? Nessa segunda mesa do dia de hoje, intitulada Península Ibérica, Conversões e Conquistas, nós temos a presença de 4 pesquisadores: o Marco Jorge dos Santos Pinheiro, da Universidade Federal do Maranhão, cuja apresentação foi o Desconsolo de Ramon Lu, a expansão cristã por meio da conversão; também de Jordano Viçosi, pesquisador da UFES, com a fala História Compostelana, o projeto de poder; a Natasha Nicole Alfahed, é isso, Natasha? Falei certo seu nome? Aliadef. A Aliadef, eu fui mais arabizada aqui. Sampaio Mateus, também da Universidade Federal do Maranhão, com a fala e apresentação A Obra Doutrina para Crianças como instrumento de conversão, e a Stephanie do Carmo Previdelli de Oliveira, que é a pesquisadora da FEFELESH da USP, com a fala A Chegada na Fronteira, a versão árabe da conquista da península. Eu queria começar, na verdade, dizendo e trazendo um pouco para a temática do que
esse congresso propôs, que é pensar nos desafios metodológicos do estudo que a gente tem como pesquisador. E eu queria retomar uma frase que eu ouvi uma vez da minha orientadora, dizendo que a análise do discurso ela é um álibi para o nosso trabalho na história social. E todos os documentos tratados que foram apresentados por vocês, de certa forma, nenhum é um documento de chancelaria, um documento de uso administrativo. Todos eles são documentos que têm uma função muito bem definida. Eu acho que o Giordano, inclusive, tratou muito bem na apresentação dele. Então, eu queria começar com essa pesquisa, com essa pergunta mais geral. Quero perguntar para vocês, se todos vocês puderem responder, como que esses documentos circularam, esses documentos que vocês trabalharam nessa sala circularam no período, e para quem eles estavam direcionados? E aí, se a gente puder começar pela ordem, eu não sei se o Marcos e a Natasha querem falar, já que eles também estão tratando do mesmo autor, né? Quiserem falar seguido um do outro. Se quiser começar, Marcos, por favor. Tudo bem. Boa noite a todo mundo. Inclusive, obviamente, parabenizar a organização e os participantes da mesa, porque eu me senti aflito por estar numa mesa com comunicações todas muito boas, realmente. Mas, enfim, para não tomar muito tempo, né? Quanto a essa questão da circulação do poema, né, do Ramon, eu diria, pelo que eu pesquisei, que, na verdade, não foi tão divulgado assim. Na verdade, justamente por esse motivo, ele costumava até dedicar seus escritos a alguns reis, algumas pessoas importantes, justamente para tentar ter essa preservação em certos locais. Mas, enfim, o que eu mais assim entendo nesse sentido é a questão do que ele quis e não tanto quanto durou assim esse documento, que no caso da intenção, né, de tentar fazer com que suas vontades, seus desígnios de tentativa de conversão perdurasse, né? Mas, enfim, quanto a especificamente essa questão, acredito que ficou bem, assim, guardado em poucos locais, poucos exemplares, assim, acho que 2 ou 3, para ter essa comparação de tradução, que eu achei que a tradutora e o tradutor fizeram também, esses detalhes. Mas, enfim, é mais a questão mesmo da questão de intenção dele, não tanto que ele realmente não conseguiu, né? Como se sabe, ele é meio que a parte, assim, de, digamos, grandes outros pensadores de seu tempo. Natasha, você quer falar? Oi. Você Sim, boa pode falar? noite. Posso? Boa noite, né, a todos e a todas. É um prazer estar participando desse evento. Como o Marcos ressaltou, com trabalhos muito interessantes. Eu fico muito feliz, né, de ter uma pessoa também aqui do Maranhão como o Marcos, que pesquisa esse mesmo autor, né, que eu já venho estudando desde a iniciação científica e dando continuidade hoje no doutorado. E essa pergunta realmente é muito relevante, né? Como que circulava? É uma pergunta que sempre as pessoas querem saber qual a importância, como que esse autor ele ganhou grandes, né, proporções dentro daquele contexto. E como o Marcos ressaltou, o Ramon Lu ele realmente ele dedicava as suas obras para pessoas importantes. Inclusive, o meu trabalho, que é sobre a obra Doutrina para Crianças, foi uma obra dedicada ao seu filho, né, que era chamado Domingos. Então, ele dedicou essa obra para o filho dele. Mas uma das formas que eu vejo como não só as obras, mas o próprio pensamento desse filósofo era divulgado, era por meio da oralidade. Tem uma autobiografia dele que se chama Vida Coetânea, que ele relata parte da sua vida, parte da sua trajetória, desde a sua conversão até o desejo de escrever livros, né, da sua conversão ao cristianismo, e que ele mostra realmente qual era o objetivo dele, né, o objetivo de converter aqueles que ele considerava como infiéis. Então, ele divulgava o pensamento dele, né, por meio da oralidade, e ele relata as viagens que ele fazia.
né? Então, ele circulou bastante, né, pela África, Europa, né, ali mesmo dentro do contexto ali da Península Ibérica e tantos outros lugares. E ele viajava divulgando a intenção dele, né, que era de conversão, o pensamento dele. Então, essas viagens eu acho que foi fundamental para ele divulgar o pensamento, as ideias, né, e a intenção dele de conversão. Obrigada. Stephanie, posso passar a palavra para Oi, você? boa noite. Pode, claro. Obrigada a todos. Então, eu trabalho com 2 documentos, 2 crônicas. A primeira, as 2 tratam mais ou menos da mesma temática, só que de formas diferentes, porque eram para públicos diferentes. No primeiro caso, é a conquista de Andaluz segundo o Abdulmalik bin Habib. Ele vem de um livro que foi a primeira, o mais antigo relato que a gente tem de conquista da Península Ibérica. E ele fez exatamente para explicar, para mostrar como foi. É feito para ser um livro de história mesmo. Em compensação, o segundo livro, o segundo documento que eu trato é a crônica de Pseudo Ibn Qutayba. Desculpa a pronúncia, que não é muito boa, né? Porque eu ainda estou começando no árabe, então ainda não tenho todo o trejeito para falar. Mas esse segundo documento, tem uma função mais religiosa. Então, inclusive, ele não é tão específico quanto o primeiro. Esse segundo, ele é mais vago. Então, ele é mais de divulgação religiosa mesmo. Jordano, por favor. Emily, obrigado pela questão. Então, a história compostelana foi a fonte que eu utilizei no desenvolvimento da comunicação, uma fonte do século XII, produzida na cidade de Santiago de Compostela, né, noroeste da atual Espanha. Esse documento, como se deu a circulação dele? Então, não se deu. O documento foi feito justamente para não circular. Haja vista que ele devia ficar no tesouro da Igreja de Santiago, da Catedral de Santiago, e quem quisesse lê-lo, aqui a história compostelana, ela de fato diz, quem quisesse lê-lo, mas é claro que está restrito a um público que sabe ler primeiro, a um público nobre, digamos assim. Então, se direciona a todos aqueles que quisessem conhecer o patrimônio, as propriedades, os bens, as dignidades, as dificuldades encontradas pelo primeiro arcebispo de Santiago diante da sua extensa atividade política durante o seu longevo episcopado. É isso. Obrigada. Gente, só lembrar que a Laura está aqui para receber as perguntas que vierem pelo chat do YouTube. Então, quem quiser fazer alguma pergunta pelo chat, que ela depois ela faz aqui para as pessoas poderem acompanhar. Eu vou fazer uma pergunta que é direcionada tanto para a Stephanie quanto para o Marcos e para a Natasha, porque o trabalho de vocês, ele se dá num contexto intercultural, né? A gente vê, por exemplo, que o trabalho da Stephanie, enfim, ela trata de crônicas árabes, e vocês dois trabalham com um autor que ele tem escritos em árabe, ele é um autor que transitou culturalmente. Vocês conseguem dimensionar, e aí, falando um pouco da questão metodológica, tem algum desafio metodológico quando vocês se deparam com essa transculturalidade dessas obras? Oi, posso começar? Então, no meu caso, eu trabalho tanto com o Oriente quanto com o Ocidente. Então, a parte do Ocidente, a gente tem é muito comum para a gente. Então, a gente tem muita bibliografia, a gente sabe como lidar com as fontes, a gente sabe historiografia. Então, é mais fácil. Em relação ao Oriente, aí é mais complicado, porque você tem toda a historiografia oriental, que é muito complexa.
e que a gente não tem tanto contato. É uma cultura nova, é uma língua nova, é um alfabeto novo, e é uma historiografia nova. Nós lidamos geralmente com... quando a gente fala de orientalismo, a gente lembra do Said, a gente lembra do Hourani, mas existem outros autores que são menos comuns de lidar, que a gente precisa aprender a lidar com eles. E aí, essa é a parte mais complexa, porque a gente não tem... É algo novo, né? Eu também concordo com ela, né, sobre esses desafios e como você ressaltou, é um autor que é num contexto, né, de a gente observa essa questão da cultura, ele transitando por várias culturas. O Ramon Lu, a gente sabe que a presença da questão árabe é muito forte. Inclusive ele comprou, né, um escravo justamente para aprender sobre essa cultura árabe, né, sobre a cultura de outras religiões. Então, realmente tem obras que ainda não chegaram para a gente, outras obras que ainda são complexas, né, de entender a cultura do outro, entender as fontes também que o Ramon Lu bebeu, né, que está muito presente nos seus escritos, né? E, sobretudo, essa questão do árabe é muito forte, essa cultura árabe, né, a questão também dos muçulmanos, a questão dos muçulmanos, né? Então, com certeza é um desafio no trabalho. Então, essa pergunta é muito difícil, mas muito boa, porque realmente, e acredito que a Natasha também tenha lidado com isso, que a questão de transculturalidade é de tentar, para mim, pelo menos, ver quais são os limites dessa circularidade cultural em Ramon Lu. Porque, por exemplo, existe muita questão polêmica quanto ao fato, por exemplo, de ter instaurado um possível diálogo interreligioso mais pacíficos no início da carreira intelectual dele. E, por exemplo, no caso do que eu estudo, né, da comunicação, que ele já está bem mais velho, e ele fica muito mais, assim, bélico, digamos assim. Ele defende mais a questão, por exemplo, da Guerra Santa para reconquistar Jerusalém. E, assim, é como se fossem duas pessoas totalmente diferentes, no início e no final. Porque no início ele é uma pessoa pacifista, e muitos defendiam que ele, né, aceitava o outro quase permanentemente, e já no final ele se torna bem mais, digamos, extremista, não é a palavra correta, mas enfim. Então, essa questão cultural nele acaba se movendo bastante, e entender essas limitações de mentalidade, por exemplo, e não sendo anacrônico, é uma das principais questões para mim, pelo menos. Só um momento. Inclusive, eu estou com uma obra dele aqui que se chama O Livro dos Gentios e dos Três Sábios. Esse livro como o Marcos acabou de falar, é uma forma de um debate interreligioso. E tem um grande autor aqui no Brasil que é o grande estudioso, né, tradutor das obras do Ramon Lu, que é o Ricardo da Costa, e ele ressalta o Ramon Lu sendo esse, né, que iniciou esse debate interreligioso na Idade Média. A gente sabe que isso geraria vários debates, discussões, mas que realmente é algo bem interessante para a gente pensar, porque nesse livro ele dá a voz, né, para as religiões, tanto o judaísmo, o islamismo, como o Marcos falou, né, no começo de uma forma mais pacífica, ele tentando compreender as outras religiões, mas depois realmente a gente percebe essa luta dele, né, de provar que o cristianismo é a religião verdadeira. É aí que entra essa guerra santa de ideias. Aí, na verdade, ele queria mostrar que o cristianismo é, né, a religião verdadeira. Sempre esqueço o microfone. Queria dizer também que se vocês tiverem perguntas para seus pares aqui na mesa, fiquem à vontade, tá? Para colocar. Eu queria colocar uma pergunta agora para o Jordano, que
na sua apresentação me instigou a curiosidade. Você leu um trecho, que eu não vou, um trecho da obra que você tratou, da história compostelana, que é justamente quando o Diego vai para roubar as obras, né, as relíquias de Braga. Enquanto você lê, você falou que ele vai escondido e quando ele volta, ele não está, mas ele se mostra, né? Ele já, na volta para o caminho, ele já não se esconde, ele se mostra. E aí, a minha pergunta que eu realmente gostaria de saber, ele se mostra para o povo, para as pessoas na rua, porque a ideia, o que me parece que é como se fosse uma própria, eu não vou usar a palavra, não saber usar a palavra certa agora, mas gente, fugiu a palavra da minha, quase um desfile, né, para não colocar no termo religioso. Procissão, obrigada. Obrigada, exatamente. E aí eu queria que você falasse um pouco disso e como você acha, e a minha pergunta, como você acha que esse discurso, né, colocado dessa forma, também tem essa coisa de uma legitimação do povo sobre ele, como isso também colabora para essa questão que você colocou desse projeto de poder? Obrigado, Emily. Ele se mostra, quando eu falei sobre isso, é que, para quem não assistiu a fala, eu tratei sobre o roubo de relíquias que o bispo Diego Gelmires, ele perpetra, né? Ele planeja e leva a cabo. Isto é, no ano de 1102, ele sai de Santiago de Compostela e vai até Braga e rouba as relíquias de 4 importantes santos locais. Dentre eles, São Frutuoso, o mais importante. E quando ele sai, quando ele retorna, né, de Braga, ele para em Tui. Na verdade, um pouco antes, uma paróquia próxima de Braga, ele já monta um destacamento que vai na frente dele. A sua comitiva, ela é dividida, portanto, e próximo a Braga, até Tui, essa comitiva vai mais rápido para poder a população de Braga não se enfurecer contra o bispo Gelmires. Então, assim, foi uma estratégia sair assim. E quando chega, de fato, em Tui, que é uma cidade que já está a cerca de 80 quilômetros de Braga, de Tui até Compostela, aí são mais cerca de 112 quilômetros. De Tui até Compostela, aí eu falei, ele vai sem se ocultar. Quando ele atravessa o Minho, ele já não se oculta mais, porque é esse rio que divide a Galiza de Portugal, Portugal de Galiza. O historiador galego Ermelindo Portela, ele que faz essa análise do relato do capítulo de número 15 da história compostelana. Segundo ele, o relato tem como pano de fundo falar sobre essa separação política que era supernova naquele momento, que era a separação, a emergente divisão política de Galiza e Portugal. Pois bem, eu falei nesse sentido, e quando você falou em procissão, é isso mesmo. Quando ele chega já mais próximo de Compostela, a população da cidade, os religiosos que estavam ali, vão ao seu encontro, e descalços, claro, sinal de despojamento, né? Todos entram na catedral de forma muito solene, segundo a crônica, e lá são depositadas as relíquias nos altares. Povo, a legitimação do povo em relação a isso, estou pensando um pouco numa resposta boa para te dar, mas o que eu posso dizer para você nesse momento é o seguinte: eu acredito que a população compostelana, os citadinos, né, esses homens e mulheres que viviam em Compostela, o apoiaram. O apoiaram, sim, legitimaram esse ato compostelano
pelos portugueses. Agora, os galegos, Jordano, o bispo, você está falando um pouquinho, se você puder voltar um pouquinho na sua frase, a gente parou de te ouvir quando você falou que sobre se a população legitimou esse ato, aí a gente não conseguiu mais te ouvir. Tudo bem. Eu disse que sim, dá para perceber, lendo o relato, que há uma legitimidade, porque era do interesse dos compostelanos que essas relíquias residissem, tivessem como última morada a Catedral de Santiago. Mais relíquias, mais peregrinos, mais comércio, mais recursos, mais movimentação de ideias, pessoas. Enfim, me parece que sim, é do interesse. A população de Compostela legitima, vê com bons olhos esse furto, o pio-latrocínio, como o Hugo, autor do relato, chama esse feito do bispo Gelmires. Obrigada. Uma outra pergunta que eu queria fazer, e eu acho que também vai nesse sentido dessa questão metodológica de análise das fontes, e eu acho que talvez aqui nesse sentido vai bastante acho que pode ser para todos vocês, mas aqui eu coloco um pouco o trabalho do Marcos e da Natasha, porque vocês trabalham com um autor que ele tem uma técnica dialógica, né, de fazer o trabalho dele. Principalmente o Marcos, ele coloca ali os poemas e o desconforto, né, o desconsolo que você aborda no seu trabalho, ele é feito entre o diálogo entre duas pessoas, né, ele e o eremita. Esse livro em que ele faz uma discussão com um judeu, um cristão e um árabe também se dá através do diálogo. E essa é uma técnica que a gente vê, né, desde os diálogos socráticos, né? Vocês conseguem, para fazer a análise dessas obras, vocês chegam a voltar a essa bibliografia retórica enfim, para poder discutir essas obras, ou vocês como essa técnica vocês veem, se vocês puderem falar disso, eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com isso, se ela é uma técnica muito usada, ou se isso é uma marca dele nesse momento, nesse período. Boa noite. Eu trabalho com a fonte, né, Doutrina para Crianças, a Vida Coetânea, que é uma autobiografia dele, e esse livro que eu mostrei ainda há pouco, né, sobre o livro do Gentil, e que realmente eu vejo o diálogo presente nas obras dele, e isso é uma marca dele também, né? Acho que isso que tu falou é muito interessante, a questão da retórica, né, em relação a essa arte da eloquência que foi tão ali presente durante a antiguidade. Eu acho que é fundamental, sim, nos nossos trabalhos. Durante a minha monografia, eu não trabalhei nessa questão metodológica e nem na dissertação, mas agora no doutorado, eu pretendo acrescentar isso, né, expandir melhor sobre essa questão metodológica, mas respondendo a tua pergunta, se isso faz parte, é algo dele, ali das obras dele, que ele segue uma sequência em todas as obras, porque acredita-se que ele tem em torno de mais de 280 obras, né, que foi escrita por ele, e essas obras que até hoje eu já tive contato, todas ele prioriza, assim, essa questão do diálogo, né, uma forma da argumentação dele. Inclusive, ele criou uma espécie de arte, né, e a arte dele era uma forma de facilitar como a mensagem dele, né, iria chegar. Então, por exemplo, a obra Doutrina para Crianças é um diálogo que ele está tendo com o filho dele, né, com o filho dele, com os pais. Ele sempre está se referindo isso aos pais, né, aos filhos, e de uma forma geral, a todos os infiéis, que ele considerava ali aqueles que não seguiam a fé cristã, e os demais.
E nesse livro dos gentios, principalmente, isso fica muito mais claro, né? Porque é um diálogo entre um muçulmano, é o diálogo entre um judeu, um cristão e um gentio, aquele que não tinha nenhuma religião. Então, a gente observa ele priorizando essa arte da argumentação, essa arte do diálogo, né? E que, com certeza, ele tinha essa percepção, porque ele era um leitor, com certeza, desses grandes nomes como Aristóteles, a gente percebe que ele bebeu nessas fontes também, né? Ele não fazia isso aleatoriamente, então ele sabia que essa forma do diálogo, com certeza, é uma forma de convencer melhor, né? Essa forma do diálogo. Então, esse livro, principalmente esse do Gentil, a gente percebe isso muito claro, né? A importância dessa utilização, né, do argumento, né, dessa arte que ele utilizava nas suas obras. De minha parte, eu concordo assim com a Natasha, porque nesse sentido, de fato, eu acho que existe certa influência mesmo de leituras dele, mas acho que é mais um estilo mesmo que ele tenta trazer para si, porque acaba que a gente não sabe muito bem todas as leituras que ele fez, porque ele é até um traço dele de que ele não cita autoridades nos seus livros. É muito raro, por exemplo, ele dizer tal trecho é bíblico, tal trecho é de Aristóteles, de Agostinho. Ele praticamente não fala. E eu até, assim, me interessei em pesquisar um pouco disso e sobre essa questão de ausência de autoridade nas obras dele, que no caso do livro Gentil, que é na Natasha estuda também, que eu também faço pesquisa um pouco, é muito interessante isso de que o debate dos três não tem nenhuma citação de ninguém, porque ele basicamente achava que isso era uma forma de correr da verdadeira argumentação. Mas, assim, na questão de forma, por exemplo, dá para perceber que tem certa influência, por exemplo, aristotélica, na questão retórica, de que o discurso deveria, por exemplo, chegar à verdade sempre e não se manter somente a forma pela forma para convencer, tipo, não se deveria convencer para algo errado, e sim apenas para a verdade. E também me lembra também tanto o desconsolo, que eu também confundo muito com desconforto, ainda mais porque no catalão é desconhort, então eu mesmo leio desconforto o tempo inteiro, mas também no livro do Gentil, me lembra muito o diálogo platônico das pessoas, por exemplo, no Fédon, que Sócrates está ali nas portas da cidade, também numa espécie de locus amenus, se eu não me engano é esse o diálogo, que ele simplesmente encontra alguém, o Fédon, e começa a discutir. Enfim, me lembra realmente bastante, porque também tem esse detalhe de o personagem está andando sozinho, encontra alguém e começa a debater. Enfim, é bem por aí. E eu não sei se eu estou cortando alguma coisa, mas eu só queria fazer uma pergunta, já que a Natasha falou da arte, porque eu pessoalmente nunca li a obra da Doutrina para Crianças, mas eu queria saber se... Porque os especialistas, né, falam que esse período da obra, quando foi escrita, é o período que ele cria sua arte e divulga para todo mundo, né? É meio que sabido isso. Eu queria saber se nessa obra tem, assim, se ele tenta ensinar seu filho por meio da arte, ou se ele é, assim, digamos, muito pedagógico mesmo, ou se ele, digamos, tenta usar o método artístico para projetar a doutrina cristã para o seu filho. Nossa, a obra Doutrina para Crianças, inclusive, é considerada como uma obra que resume o pensamento de Ramon Lu. Quando a gente vai estudar um pouco essa arte do Ramon Lu, é até complexo, né, entender a arte dele, mas assim, que na verdade é uma forma de facilitar o que ele queria transmitir, né, do seu pensamento. E a obra Doutrina para Crianças é muito pedagógica, ela é muito pedagógica mesmo, assim, ele resume o pensamento dele naquela obra, ele não tenta explicar por meio dessa arte bem complexa como a gente conhece. Na obra Doutrina para Crianças, ele transforma esse pensamento dele de uma forma mais fácil, menos complexa, porque ele está realmente ali, ele está ensinando uma doutrina, né? Como que ele achava que a pessoa deveria ser
né, ensinada desde a infância, né, que essa questão da infância é outro debate que não cabe nesse momento agora, mas que ele tenta como é que vai ser essa formação do ser humano. Então, nessa obra, né, ele dá ali o passo a passo do ideal, né, como seria essa educação da alma, essa educação do corpo, né, ou seja, essa educação a partir de todos os princípios cristãos. Então, é uma obra muito pedagógica, ele tenta ali sintetizar, eu observo o máximo do pensamento dele, como seria o ideal de formação humana, né? Como você ressaltou, Marcos, ele não cita, né, de onde ele tira ali as referências, mas em algum momento, quando a gente está lendo a obra Doutrina para Crianças, a gente pensa que está lendo a Bíblia, né? De tão parecido que é, de tantos trechos que tem, assim, muito parecido com a Bíblia. Então, é um livro bem mais pedagógico. Queria fazer uma pergunta, se não tiver mais ninguém. Enfim, a minha pergunta, na verdade, é que apareceu alguns momentos aqui no debate, a questão da historiografia, alguns livros recomendados, algumas leituras comentadas, e aí eu queria saber, por parte de todo mundo aqui da mesa, se tem algumas leituras clássicas da historiografia que vocês esbarraram quando acabaram lendo o documento de vocês, que vocês acabaram discordando, e se tem também algum outro livro ou obra que foi muito importante para organizar essa metodologia de vocês na hora de olhar o documento, para dar aquele clique assim, então é isso. Enfim, como é que se deu essa instrumentalização aí da historiografia para vocês? Stephanie quer começar agora? Acho que já também está no começo da sua pesquisa, né, Stephanie? Também não sei. Oi, na verdade, o que me ajudou muito foram as aulas da Letras, que eles me passaram uma boa bibliografia sobre isso. Não dá para falar um livro só, porque você tem que aprender a lidar com uma forma de pensar diferente. Então, por exemplo, você tem que entender todo o processo de construção da literatura árabe, que, por exemplo, a literatura antiga árabe, ela é baseada na oralidade, porque é um período que você criou uma literatura, né? Então, você tem muita cadeia de transmissão, a chamada isnad. Você tem que pegar... Quando você sai de uma história oral, você tem que basear as suas falas em algo que possa comprovar. Então, no caso, você tem sempre o nome da pessoa que falou aquilo. Então, o texto começa com alguém falando quem que falou para você escrever aquilo. Isso você nota muito nas Mil e Uma Noites, por exemplo. E dos documentos, em todo momento do documento você encontra isso, em ambos os documentos. Inclusive, meus documentos são eles são escritos por copistas. E tem as inserções dos copistas e você vê que ele está falando que ele que acrescentou aquilo. Foi o copista que colocou isso no meu documento. Então, isso ajuda bastante na análise, né? Mas eu não tenho um livro só, são vários, mas basicamente o básico é o do Uma História dos Povos Árabes, do Rourani, né, que é um manualzão. Eu uso Maomé e Carlos Magno, mas é uma discussão bem complexa em relação a isso. E aí são livros bem específicos mesmo do período, por exemplo, The Golden Age, do Islã, que é de Maurice Lombardi, mas aí é mais focado para economia, para tentar entender a parte econômica e a influência econômica dos árabes na região e como eles lidaram com os cristãos, com os judeus e tudo mais nesse momento e nessa região. Acho que é isso. Posso aproveitar e acrescentar uma outra camada nessa pergunta, que aí eu acho que a Stephanie acabou de tocar, eu acho que isso é importante, né? A gente falou um pouco isso ontem também, que é sobre as edições críticas, né, dessas obras que a gente acaba
escolhendo, né, esses documentos que a gente acaba escolhendo, e que você também pudesse falar nessa resposta um pouquinho deles, assim, se os documentos de vocês têm edições críticas interessantes, se tem edições críticas que vocês conseguem comparar, ou se o acesso a essa documentação também já é mais complicado. Então, o meu primeiro documento, ele saiu na revista Topoi, que é o documento da crônica do Abdul Malik. Os dois são, tanto esse quanto o do Ibn Taiba, foram traduzidos pelo Mamed, professor Mamed da Mustafa, do Departamento de Letras. Isso é muito importante porque você tem uma padronização na tradução. Porque, como é uma cultura diferente, você tem que traduzir, e a questão da tradução é muito importante porque você tem que traduzir conceitos que muitas vezes não tem em ambas as culturas. Então, se você tem uma padronização nesse ponto, como não fui eu que traduzi, você já facilita muito o trabalho. Porque, às vezes, você tem uma mesma palavra que você, se for um outro tradutor, ela tem outra palavra no outro documento, e aí você perde horas tentando entender como uma se encaixa na outra, se é a mesma coisa, se são conceitos diferentes. Então, é bem importante. Acho que consegui responder. Sim, sim. Jordano, posso passar a palavra para você? Olá, obrigado, Laura, Emily, pelas questões. Vou começar pelas questões da Laura. Laura, o meu trabalho, eu já venho estudando essa fonte, a história compostelana, há algum tempo. Nesta comunicação em específico, eu tratei sobre esse furto de relíquias. Outros historiadores já estudaram, obviamente, esse evento e sempre tem aquelas conclusões que eles chegam. O Antônio Lopes Ferreiro, que é um importante historiador espanhol do século XIX, ele vai dizer, abre aspas, uma providência de bom governo, ou seja, ele está chancelando também, né? Ele fez isso para poder as relíquias não serem roubadas pelos árabes que estavam na Península Ibérica, né? A Igreja de Braga tinha sido recentemente restaurada. Outro historiador mais contemporâneo, o Richard Fletcher, ele tem até uma obra sobre El Cid, Campeador, publicada pela editora da Unesco. Ele diz que, abre aspas, esse episódio tipifica a falta de escrúpulos de Geomíris, fecha aspas. Então, assim, nenhuma coisa nem outra, né? Nenhuma coisa nem outra. O professor Marcelo Cândido, da USP, ele publicou um livro sobre furto, sobre roubo de relíquias, né? Há algum tempo atrás, não tem tanto tempo assim, deve ter uns 2013, se não me falha a memória, a publicação do livro. Ele deixa muito claro como isso é comum desde a época carolíngia. Mas respondendo então a sua questão, foi um livro qual foi o start, né? Qual foi o autor que me deu um start, que contribuiu para um aprofundamento mais próximo daquilo que nós hoje, enquanto historiadores, entendemos digno de ser ressaltado, analisado, evidenciado, dentro do nosso olhar científico contemporâneo, né? O nome dele, eu já citei, Hermelindo Portela, ele tem uma obra recente, Diego Geomíris, Báculo e Balestra. Báculo, né? Símbolo do poder episcopal, a balestra, o símbolo do seu poder senhorial, porque ele não só agia com báculo nas mãos, mas também com a espada, com a arco e a flecha, quando se fazia necessário para poder proteger os seus interesses. Agora, respondendo a Emily. Emily, eu tenho 2 edições da minha fonte, da fonte que eu trabalhei, melhor dizendo, nesta comunicação. Uma edição é de 1988, da Emma Falck Rey. É uma edição crítica publicada em latim mesmo, não tem uma tradução. A tradução ela faz alguns anos depois, em 1994. Então, eu trabalho com essas 2. Essa edição de 88, que está na língua latina, que foi a língua que foi escrita, né? A história compostelana originalmente, e tem a tradução para o castelhano
de 1994, que a Emma Falk-Rey, ambas as edições são dela, é dessa autora, e ela, digamos assim, é uma renomada, né, conhecedora de filologia, de história do período medieval. Então, assim, é uma pessoa, uma figura de muito respeito dentro da comunidade científica ibérica, né? Porque, querendo ou não, aquilo que a gente lê acaba sendo muito em função desse universo que a gente trabalha. Obrigada. Marcos? Obrigada. Então, na questão metodológica, eu pessoalmente gosto muito, assim, do diálogo com a questão da mentalidade, porque como o Ramon Lu é um pensador, assim, heterodoxo e distante da corrente escolástica, por exemplo, do seu período, eu acho interessante a questão de ver tanto até onde esse elástico de pensamento dele vai, mas também os limites dele para a questão do anacronismo, como eu estava falando. E também, principalmente, assim, a questão cultural, por exemplo, de um Chartier, já que tanto a questão de representação que ele sempre coloca nas obras dele, já que tem esse aspecto quase literário, apesar da discussão de se existe literatura na Idade Média, tanto por essa questão da representação, que ele sempre faz, e, por exemplo, também a questão de circularidade cultural, ou de cultura popular, digamos assim, não uma separação de cultura alta e cultura baixa, mas essa questão mesmo de circularidade, para, assim, não vê-lo como um indivíduo exceção, mas como alguém que, por estar, pela ambientação da própria cidade que ele morou, ele tem essa possibilidade de vasculhar, por exemplo, as diversas áreas da cultura maiorquina e por extensão, da Europa e Norte da África, que ele dialogou, viajou e tudo mais. Quanto à questão da edição que eu usei, eu achei assim, não é um livro exatamente, é a tradução do Ricardo da Costa com a orientanda Tatiana Nunes Lemos, e é de qualidade real, porque tanto tem por dois lados, né, a tradução, a versão em catalão, no vernáculo, e a tradução em português. E sempre que tem algum trecho, por exemplo, porque tem uma versão em vernáculo e em latim, aí quando tem alguma disparidade de palavras, de ideias, eles sempre colocam o outro sentido que pode haver nessa palavra, mas qual eles acharam que se encaixava melhor. E a questão de também ter o vernáculo do lado é porque também é muito bom para entender a sonoridade que ele quis trazer para aquele poema, que ele deixa claro também depois como era para ser lido. Então, a gente tem não só as palavras reais que ele quis mostrar, mas como ele queria para ser entonado e talvez gravado, cantado, enfim, entoado para as pessoas. Acho que é isso mesmo, para ser bem sintético. Natasha, vou passar a palavra para você, pedir para você também ser bem sintética, porque a gente já está chegando no fim do nosso limite de tempo. Obrigada. Tá, ok. Serei bem breve. Assim, lógico que ao longo desses anos, né, a gente vai agregando novas leituras e outros questionamentos vão surgindo, outros problemas. E não é à toa que a gente chega num doutorado, né, tentando problematizar outras coisas, né, novas ideias ou novos problemas. E eu lendo esse livro, que é chamado O Mundo Cristão, né, uma história global, do autor Martin Marty, eu não sei muito bem se a pronúncia está correta, mas foi um livro assim que eu encontrei algo que me incentivou a levantar um novo problema para o doutorado. Então, para não ser, não tomar muito tempo, eu só vou ler a parte que me chamou a atenção ao ler esse livro, que fala assim: o Lúlio ele precisa ser incluído nos registros como um dos agentes mais ambiciosos e capazes de trabalhar no sentido de trazer os muçulmanos para Cristo, usando a educação como instrumento. Ele encontrou muito o que dizer sobre o Islã, mas fez poucas conversões, se é que fez alguma. Precisou voltar de mãos vazias.
ciente da futilidade do esforço de cumprir o mandamento de Cristo e espalhar-se por todo o mundo. Então, partindo dessa problemática no livro, eu incluí, né, algo no meu doutorado que eu não tinha trabalhado antes, que é a análise do discurso, né, a partir de Foucault e de outros autores que vão estar me dando esse suporte. Então, é algo novo, eu estou iniciando agora, né, justamente para problematizar melhor esse trabalho, né, entender o lugar de fala, né, entender o que está por trás dessa obra, quais são as relações de poderes, né, então, perceber que essa educação que o Lu propôs vai muito além, né, de educar, mas de evangelizar, né, e perceber até que ponto a gente vê se realmente esse debate interreligioso, até que ponto houve o respeito. Então, acho que essas questões elas são fundamentais, né, e precisam ser problematizadas, né, porque a gente sabe que há a questão da identificação do sujeito, da argumentação, a subjetivação, né, a construção da realidade, tudo que era pautado, né, na perspectiva desse autor. E em relação também às obras, eu ressalto o que o Marcos falou. Eu também utilizo a tradução feita pelo professor Ricardo da Costa, né, e nessa tradução vem tanto o catalão, né, como no português. Então dá para a gente estar sempre também consultando essas duas línguas. Uhum. Eu acho que é importante a gente sempre ter traduções quando a gente não tem acesso à língua, né? Que a fonte da nossa fonte é de ter traduções de qualidade, né? Nesse sentido, a gente, como a gente falou na mesa ontem, contar com esse apoio dessas disciplinas que estão aí em volta da história para poder nos ajudar também a fazer o nosso papel de historiador. Eu queria agradecer, gente, dizer que eu gostei muito de participar dessa mesa, agradecer ao Marcos, ao Jordano, a Natasha e a Stephanie, a Laura também, agradecer a equipe técnica e as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube, convidar vocês para assistir aos vídeos dos pesquisadores, estão muito bons, eu gostei bastante, e dizer assim que eu acho que de uma forma ou de outra, todo mundo nos seus vídeos tratou um pouco dessa questão realmente documental de que onde meu documento está, né, do que ele está falando, qual era, em que lugar da história ele se coloca e para entender o discurso que ali estava, né? Eu acho que isso foi muito interessante para poder tratar realmente dessa questão que a Natasha falou, que é um pouco assim, então qual é o discurso que esse documento pretende nesse momento histórico que ele está inserido. Convidar vocês para amanhã, às 18 horas, a gente começa o nosso terceiro dia de congresso, com a conferência do professor Marcos Bacega, da Universidade Federal do Maranhão. Então, desejar uma boa noite para vocês, se vocês quiserem dar um tchauzinho aí, que a gente está nos minutos finais. Gente, foi um prazer, né? Foi um prazer, Obrigada. Eu agradeço. Trabalhos maravilhosos, é muito bom conhecê-los, né? Eu acho que, nossa, essa tecnologia é maravilhosa, porque a gente consegue ter, né, isso de pessoas distantes, de outro estado, e, além do mais, contemplar, né, as pesquisas que estão sendo feitas, né? Isso mostra o fortalecimento dos estudos medievais no Brasil, aqui no Maranhão, e eu também gostaria de deixar um grande abraço à minha orientadora, a doutora Adriana Zíria, né, que já tem me acompanhado desde a iniciação científica, e eu fico muito feliz com esse fortalecimento dos estudos medievais. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos e convidar a todos a participarem das próximas mesas. Só um final, eu queria dizer que o José Luiz deixou uma pergunta, mas a gente não tem mais tempo, então... Se alguém me disser que a gente pode, eu pois continuo. Fica aqui a dúvida. Mas tem bastante gente elogiando o trabalho e agradecendo a mesa e tudo mais. Precisamos encerrar. Então tá bom, gente. Muito obrigada e até amanhã.